Bom, agora você me pergunta, para que serve a ciência da religião? A gente usa isso para quê? Né? Por que que a gente tem que estudar cientificamente as religiões? Tem um colega meu que tem uma resposta engraçada para essa pergunta. Por que estudar a ciência da religião? Ora, porque cai no Enem, né? Porque cai no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o exame que aqui no Brasil a gente faz para poder entrar em faculdade, né? No ano de 2016, o tema da redação do Enem foi Caminhos para combater a intolerância religiosa, né? Então, a gente criou essa resposta mal criada aí, né? Por que estudar a ciência da religião? Ora, porque cai no Enem. Mas, agora falando sério, né? Para que serve a ciência da religião? É uma dúvida que paira não só sobre a ciência da religião. É uma dúvida que cai não só sobre a ciência da religião, mas sobre a ciência em geral, né? Para que serve a ciência? É uma pergunta difícil, né? E complexa. A área das humanidades, né? Das ciências humanas, sempre vem sofrendo cortes e mais cortes em orçamento. Por conta dessa pergunta, né? Isso serve para quê? Né? Isso aí é um fetiche de classe média, isso não tem utilidade alguma. Então, a resposta a essa pergunta sobre a serventia, a utilidade, a aplicação das ciências, acaba que vem se tornando cada vez mais importante. E aqui no Brasil, eu ousaria dizer que a gente está, de certa maneira, muito mais avançado que muitos centros de excelência em ciência da religião, porque a gente avançou muito na questão da aplicação da ciência da religião. A minha reclamação é que a gente deveria fortalecer a ciência de base e dar um pouco mais de sistematização a ela. Mas em matéria de aplicação, parece que para nós brasileiros é muito mais óbvio do que para europeus ou do que para norte-americanos ou para vários outros centros aí que podem ser considerados aí polos, né, de ciência da religião. Para entender essa lógica, peço a vocês que se lembrem dos últimos vídeos em que eu falei que existem dois modelos de implementação de ciência da religião no Brasil, e aqui eu gostaria de focar esse modelo, né, que é do ensino religioso à ciência da religião. Aqui é uma grande diferença entre como a ciência da religião surge na Europa e como a ciência da religião surge na América Latina, especialmente no Brasil. No Brasil, a ciência da religião é resultado de uma demanda da educação. Entende? Professores insatisfeitos com o seu métier procuram se profissionalizar e aí demandam a criação de centros especializados em pesquisa de religiões. Sacou? Então, a profissionalização de docentes é, de certa maneira, aquilo que traz a ciência da religião. Então, a aplicação demanda a ciência da religião. É diferente do que acontece em muitos outros centros. Às vezes, primeiro vem a ciência da religião, desinteressada, às vezes com financiamento privado, né? Pense bem. Quando eu apresentei para vocês lá no módulo 1 a origem da ciência da religião, eu destaquei o Lord Gifford, que era um jurista que deixou uma herança para a ciência da religião. Ele ficou muito rico e deixou um dinheiro para poder estimular a ciência da religião. Então, a ciência da religião, no seu germe, ela não tem exatamente problemas de financiamento para poder promover eventos, promover cursos, promover reflexões, publicar livros, porque tem uma reserva lá que gera isso. Aqui no Brasil, não tem isso. Né? Então, o que a gente faz? A ciência da religião, em vários lugares, surgiu para responder a uma demanda do sistema estadual de ensino. E aí depende muito, varia muito de estado para estado. Alguns estados saíram na vanguarda disso. E aqui, repare, o Sudeste é uma lástima. Não pense Brasil com umbigo no Sudeste, porque a educação de Minas, do Rio, de São Paulo, do Espírito Santo, não é padrão para conversa em matéria de ensino religioso, certo? Existem outros centros de vanguarda que vão na frente nesse assunto, e depois ali o Sudeste tenta se adaptar e fazer alguma mediação. Tá bom? Então, vamos com cuidado aqui. Brasil é mais do que o Sudeste. Tá bom? Tem que tirar esse umbigo aí do Sudeste. Mas, em vários lugares do Brasil, seja no Amazonas, seja no Pará,
né? Nós estamos aqui falando da Amazônia, seja no Nordeste brasileiro, aí você vai ter o exemplo daqui, né, de onde eu estou falando, que é Natal, Rio Grande do Norte, é o ensino religioso que precisa de uma profissionalização, e aí ele demanda o surgimento de colegiados de ciência da religião nas universidades estaduais. Então, a demanda por aplicação, ela já nos é óbvia desde a partida. E isso nos coloca numa posição, para conversar sobre isso, um pouco diferente da dos europeus. Eu diria à frente deles, né? Aliás, eu não, né? Porque aqui eu estou seguindo um pouco daquilo que apresenta o Matheus Costa. Agora, aqui, né, já que eu estou falando de ensino religioso, eu tenho que destacar que a institucionalização disso passou pelo Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso. Eu já falei isso no último vídeo, estou só reforçando. Nesse fórum não se congregam só cientistas da religião. É um fórum que ele primeiro se preocupa com o ensino religioso, depois ele vai atrás da ciência da religião. Hoje ele está muito mais vinculado à ciência da religião do que estava na sua origem, há 25 anos. Em 1995 ele estava muito menos atrelado à ciência da religião do que hoje. Mas à medida em que esse fórum se desenvolveu, a necessidade de dar uma resposta à formação específica para professores que falam sobre religião dentro de escolas públicas, né, a resposta a essa demanda fez o fórum cada vez mais procurar a ciência da religião e, de certa maneira, estimular o surgimento de centros aí. Eu tenho N críticas ao FONAPER. Eu tenho, inclusive, desentendimentos, né? Mas uma coisa eu tenho que baixar a cabeça aqui e eu tenho que tirar o meu chapéu. A ciência da religião deve muito, muito mesmo a esse fórum. E é desse fórum que vários centros surgiram, né? Sobretudo da atuação das mulheres do FONAPER, né? Eu já falei disso no último vídeo e eu quero chamar a atenção aqui. Só que tem um problema. No FONAPER, essa tensão já vai se revelar, né, entre a diferença entre uma ciência de base e uma ciência de aplicação. Porque, além do FONAPER, né, tem aí a Amptec, nos dois casos, tem uma influência da teologia da libertação que traz um componente de militância política. Certo? Então, de certa maneira, se aproximar da ciência da religião não é necessariamente comprar o ideal de imparcialidade da origem da ciência da religião. É esse o futuro. A gente está caminhando para isso, está estudando cada vez mais os clássicos para tentar melhorar esse tipo de abordagem. Mas, aqui no Brasil, a gente... isso que é quase que banal para a discussão da ciência da religião de base, né, que é a busca por imparcialidade, neutralidade, tratar as religiões com uma certa objetividade, ainda que não seja exatamente neutro, esse ideal, ele é um pouco mais fraco no Brasil. No Brasil, há sempre um componente de militância. Seja uma militância em prol da educação, que é o que acontece no FONAPER, seja uma militância em prol da crítica, que é um pouco daquilo que aconteceu na origem das pós-graduações em ciência da religião. As duas coisas afetam a relação entre aplicação e base, porque isso é problemático na ciência da religião, mas é também na ciência em geral. O que acontece nas ciências em geral? Você tem um dilema grave, que é, de maneira geral, os cientistas acreditam que a ciência, ela quanto mais desinteressada a ciência for, melhor ela é. A chance de você fazer uma boa aplicação é a ciência de base ser desinteressada. O que significa ser desinteressado? Vou usar o Bourdieu aqui. É ter interesse no desinteresse. A gente tem que se desinteressar de todas as outras demandas, né? Quase uma epoqué aí, diriam os fenomenólogos, né? Abrir mão dos juízos de valor e analisar as coisas pela sua objetividade, tentando não aplicar imediatamente. Quando a ciência é feita com muito afoito, né? Quando a ciência fica muito afoita para aplicar, para ser aplicada, ela costuma sair com baixa qualidade. A qualidade costuma baixar. Quanto mais você aumenta a preocupação com a aplicação, pior a qualidade. Eu vou dar um exemplo aqui meio atípico aqui, mas perceba o que aconteceu durante a pandemia de Covid-19. Várias publicações de baixa qualidade envolvendo Covid-19. Inclusive uma
que queria aí combater a questão da cloroquina, né? E que depois acabou sendo derrubada pela Lancet, que é uma revista de renome, porque era uma pesquisa mal feita, uma pesquisa mal elaborada. Por quê? A gente não estava mais pesquisando o vírus Covid-19 de uma perspectiva desinteressada, de laboratório, mantendo uma certa distância. Mas não, a gente ficou numa loucura afoita aqui para conseguir encontrar uma vacina, encontrar algum tipo de tratamento. Né? Então, nas disputas entre os cientistas, às vezes, quando a gente vai com muita sede ao pote, a gente costuma se lambuzar. Né? Então, essa tensão entre base e aplicação. E tem alguns exemplos na história da ciência sobre isso. Depois você faz o exercício aí de entrar no site da NASA, né, ou então pesquisar alguma coisa lá sobre a NASA, que você vai ver que várias pesquisas que foram feitas para levar o homem ao espaço, para mandar sondas aí para outros planetas, de maneira um tanto desinteressada, acabaram gerando aplicações incríveis, assim. A invenção do laser foi assim. A invenção do micro-ondas, né? Pesquisa aí depois, né? A origem do micro-ondas, que você vai ver o que é o resultado da pesquisa desinteressada, né? Você vai fazendo uma pesquisa de base, tentando chegar em algum lugar, aí cria um equipamento ali para poder estudar o espaço e tal. Daqui a pouco alguém esquece um chocolate perto do equipamento, aquele chocolate derrete e você descobre que aquele equipamento pode ser útil para esquentar alimentos e aí você inventa o micro-ondas. Entende? É indireta a aplicação. Né? Muita gente acredita nisso. O sociólogo Max Weber, ele falava, né? Se você perguntasse para ele assim, para que serve a ciência? Ele ia falar, para nada. Né? Ciência tem que ser feita como se ela não servisse para nada. Ela tem que ser feita, né, com esse ideal aí de uma certa neutralidade axiológica, né? E com baixo engajamento. O engajamento depois é com o resultado da ciência, não com a prática dela. Esse é um drama específico das ciências em geral. Só que, como eu já adiantei no início do vídeo, tem também o drama específico da ciência da religião. Para estudar isso, aí eu te aconselho a ler esse cara aqui. Ó. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para um livro digital, tá gratuito, que chama Ciência da Religião Aplicada, que ele aí é organizado pelo Fábio Stern, pelo Matheus Costa, que é um livro de várias experiências, conta a experiência da aplicação da ciência da religião aqui no Brasil. E no seu primeiro capítulo, acho, tem a apresentação e depois vem o primeiro capítulo, aí você vai encontrar um texto do Tioruska que eu, inclusive, eu até pensei em usar ele no módulo 2, como parte das reflexões do século XX, mas eu achei melhor deslocá-lo para cá, exatamente para você entender a especificidade do Brasil. Certo? O Udo Tioruska, nesse texto, que eu deixei o link aqui, ele vai mostrar um pouco de como se deu a história da ciência da religião. Né? Primeiro com os clássicos, numa preocupação enorme com a neutralidade, a imparcialidade e a não interferência nas religiões. Né? Um dos exemplos que o Tioruska traz é exatamente o Cornelis Stille. O Cornelis Stille, ele acreditava que o resultado da ciência da religião é que pode ser usado para melhorar as religiões. Porém, né, esse resultado tem que ser muito indireto. O cientista mesmo, trabalhando em ciência da religião, não pode estar engajado em querer aplicar esse conhecimento, né, muito rapidamente. Né? Então essa era uma questão ali da primeira fase ali no século XIX. Quando vira para o século XX, aí o Udo Tioruska coloca, né, aquela fenomenologia essencialista, clássica, da ciência da religião, né, que foi muito influente ali no início do século. O Tioruska vai colocar que, né, e isso é importante porque ele é um alemão, então ele está perto ali da escola de Masburgo, né, a questão do Otto e tal. Aí ele vai colocar que, apesar das críticas que a gente possa fazer ao essencialismo dessa escola, essa escola já é mais preocupada com aplicação. Você pode reparar, por exemplo, que até o Sederman, quando eu apresentei no módulo 2, ele é um cara que ganhou um prêmio Nobel da Paz. Por quê? Porque ele estava engajado no diálogo interreligioso. Então, começa ali na fase formativa uma espécie de aplicação do estudo das religiões para as próprias relações interreligiosas. Né? Ou, se quiser chamar assim, diálogo interreligioso. Eu prefiro relações. Né? Mas essa aplicação, ela vai começando a pontuar uma ideia meio geral, assim, de que
existe alguma ciência que você pode colocar a serviço de resolver problemas que as religiões causam. Então a ciência da religião, ela pode ser usada e instrumentalizada para resolver problemas que envolvem religiões, sendo os conflitos religiosos um desses problemas. Né? Começa ali nessa fase formativa, mas é algo que não morre. Né? Na nova ciência da religião, que é essa que acontece após a briga de métodos, né? Lembra? A fenomenologia clássica, no início ali, você tem um confronto de métodos aqui, agora você tem a terceira fase da ciência da religião no século XX, que é ali anos 70, 80, 90. A gente vai experimentar, de certa maneira, uma aplicação disso, né? Quando a gente supera aí essa questão do essencialismo, ou pelo menos ultrapassa isso, né? Não necessariamente resolvendo o problema, a gente volta a essa questão. Tanto Nina Smart, Mircea Eliade, e às vezes foram muito criticados por conta disso, né? Mas Nina Smart, Mircea Eliade, Ken Smith, né? Eram pessoas engajadas em fazer as religiões se entenderem, né? Por assim dizer. Então, eles acreditavam que a ciência da religião poderia ter um papel de tradutor, sabe? De traduzir uma tradição para outra, né? De certa maneira, cada um a seu modo, são perspectivas diferentes, pretendiam trabalhar com isso, né? Essa é uma questão premente na ciência da religião, mas muito controversa. Por quê? Por causa desse ideal de imparcialidade que afeta a ciência da religião desde a sua origem. E aí, nessa questão, talvez os brasileiros, tendo saído atrasados, estejam na vantagem. Sacou? Por que a gente está na vantagem? Porque, de certa maneira, a gente nunca teve muito pudor em tentar intervir na realidade religiosa. Sacou? A gente nunca teve muito essa relação quase asséptica com as religiões, né? Analisar as religiões de fora. Isso é uma coisa que os brasileiros, eles se dão mais a liberdade, né, de fazer esse salto e de usar conhecimentos, né, não necessariamente gerados de dentro da teologia, para poder agir em relação às religiões. E aí os brasileiros ainda têm uma peculiaridade que muitos países não têm, que é ter uma disciplina dentro do colégio reservada para falar de religião. Perceba que muitos países estão enfrentando problemas seríssimos porque não tem isso. A França é um deles. A França tem uma espécie de incultura em matéria religiosa que impede os franceses de saberem a sua própria história religiosa. Né? Veja aí, né, o que aconteceu lá. A própria falta de cuidado com a religião faz em alguns momentos, né, os franceses perderem o cuidado até como museu, sabe? A preservação das igrejas, da capela, né? Os franceses se desengajam nisso, né? Porque tem um laicismo muito militante. Então eles têm esse problema. Aí quando a diversidade religiosa aparece, que é o caso do crescimento islâmico na França, eles não sabem muito bem como lidar com isso. Estão tentando algumas leis que aumentem a quantidade de conteúdo envolvendo religião nas disciplinas, né? Então os franceses estão tentando resolver isso como? Né? Aumentando a carga que se fala de religião nas aulas de geografia, nas aulas de português, nas aulas de história, para tentar atenuar aquilo ali. Mas perceba que o Brasil vai numa outra linha, assim. Por motivos que a gente pode conversar aí depois, né? Acho que no próximo vídeo, quando eu for falar das graduações, eu falo disso, a origem do ensino religioso, mas desde os anos 30, a gente tem, em escolas públicas, um espaço reservado para conversar sobre religião. No início, isso é pensado de maneira catecática, sim, mas à medida em que os professores querem se profissionalizar, eles mesmos demandam a ciência da religião. Mas não é uma ciência da religião para pesquisar a religião de maneira desinteressada, é para aplicar. É para aplicar. Agora, que tipo de aplicação? Não necessariamente aquela que é mais clássica, que vai da Europa ao Japão, que é aplicar ao diálogo interreligioso, embora isso possa fazer parte da educação. A nossa preocupação maior, quando a gente tenta profissionalizar o ensino religioso, é que o conhecimento da diversidade religiosa seja parte daquilo que se espera de um cidadão. Para ser cidadão, desde que formado em escola pública, você tem que ter um conhecimento mínimo da diversidade religiosa do mundo e do seu país. Né? Então, a partir disso, é que se aplica a ciência da religião dentro do ensino religioso. E
se isso puder ser útil para combater a intolerância religiosa, como foi aí a questão do Enem de 2016, melhor ainda, né? Que a gente consiga aplicar a isso. Mas não resolve a tensão, viu? Ainda se mantém um pouco essa tensão entre o que é uma ciência de base e o que é uma ciência aplicada, né? Mas, de certa maneira, nós estamos um pouco mais livres para aplicar aqui do que estão os nossos pares aí no mundo, né? É uma coisa que eu acho que é o diferencial brasileiro. Eu diria que não é só brasileiro. Parece, assim, que algumas iniciativas aqui e ali de introduzir algum conhecimento de religião e tal, mas aqui no Brasil talvez a gente tenha a grande chance de profissionalizar a aplicação da ciência da religião. Agora, isso passa também por um reforço das questões de base, porque não pode simplesmente colocar um militante de teologia da libertação dentro de uma sala de aula. Não é isso que ciência da religião faz, né? A ciência da religião aplicada, aí volto àquela percepção mais geral que eu falei no início do vídeo, ela é muito melhor aplicada quanto mais ela for objetiva, né? O que a gente vai aplicar não são os preceitos das religiões, não são princípios bíblicos para o empreendedorismo. Não, isso não é ciência da religião aplicada, né? Isso é religião aplicada, talvez, né? Princípios do budismo para uma vida melhor. Também não é isso que ciência da religião aplicada faz. O que ciência da religião aplicada faz é usar a sistematização do conhecimento das religiões para instrumentalizar o estudante a lidar com a religião que não é a dele. Eu sempre procuro ensinar os meus alunos assim, as aulas sobre a sua religião, você faz na sua igreja, na sua mesquita, no seu centro de estudos budistas, ou com seus colegas. A sua religião, você resolve ela com as instâncias da sua fé, né? Aí é contigo. Agora, como você vai lidar com a religião que não é a sua, isso é assunto de ciência da religião aplicada à educação. O ensino religioso é para ensinar você sobre tradições que não são as suas. E aí, nesse momento, quanto mais a gente profissionalizar isso, mais claro vai ficar a necessidade de uma disciplina pública e, quiçá no futuro, obrigatória, para que todos os cidadãos tenham um conhecimento mínimo de quais são as religiões diferentes da dele com as quais ele vai ter que lidar para conviver no mundo democrático. Né? Essa é basicamente a chave que eu dou aqui para entender o caminho da ciência da religião aplicada à educação e o caminho que o Brasil trilhou. Agora repare, para que isso seja bem feito, talvez fosse importante recuperar algumas questões da imparcialidade, da neutralidade que ficaram para trás. Só que recuperadas agora não para impedir a aplicação, mas para fazer uma aplicação bem feita, né? Basicamente por isso que eu luto, vocês devem perceber, eu sou muito entusiasta dessa questão, né? Tem algumas questões, assim, esse ensino seria desde a base ou não, é um Fundamental 2, né? Eu sou mais partidário que ficar só nos anos finais mesmo, do ensino fundamental, né, que não ficasse nos primeiros anos do ensino fundamental. Eu penso mais por esse lado aí, mas sou aberto também ao diálogo nesse campo aí, né, é uma questão que me precede, mas em todo caso tem isso, né, o diferencial da ciência da religião brasileira talvez seja exatamente a sua aplicação à educação. Que a ciência da religião é aplicável, o mundo discute. Mas ela vai muito mais para as questões do diálogo interreligioso do que para uma educação pública, de qualidade, que treine os cidadãos para a cidadania e também para lidar, né? Porque o capitalismo em si, lembre-se sempre, né? A ciência está sempre com esse problema aqui de base e aplicação, porque ela precisa se financiar. Né? É o velho dilema da ciência, né? Fazer ciência de base talvez é o melhor para ter uma aplicação boa. Só que tem um problema. Se ficar muito aquém na aplicação, você cria um problema de financiamento. Né? Para que as pessoas vão botar dinheiro numa coisa que aparentemente não serve para nada? Né? Então é bom a gente caçar um meio aí de aplicar a ciência da religião, porque no mundo de hegemonia de um capitalismo neoliberal, se você não descobrir a utilidade da ciência da religião, ela vai acabar morrendo. Tá bom? Fica a dica aí para você que não é do Brasil. Talvez o Brasil tenha alguma coisa a te ensinar. Tá bom?
E gostou disso? No próximo vídeo eu falo um pouco mais das graduações, converso um pouco mais sobre como surgiu o ensino religioso e tal, e apresento, né, pelo menos uma lista aí das principais graduações em ciência da religião no Brasil. Se você se inscrever no canal, você não vai perder, tá bom? Então pense nisso aí com carinho, que a gente conversa sobre isso no próximo vídeo. E detalhe, você que está envolvido no ensino religioso, compartilhe esse vídeo com o pessoal da ciência da religião de base, por assim dizer, né? Os amigos lá da pós-graduação, né? A turma da Amptec, sacou? Que fica lá achando que ensino religioso é assunto só do GT de Religião e Educação. Faz o seguinte, pega esse vídeo e manda pra ele, pra ver se esse povo acorda e entende que o ensino religioso é a chance de garantir financiamento pra pesquisa deles. Porque se eles não se envolverem com o ensino religioso, o Brasil não vai financiar ciência da religião. Tá bom? Essa provavelmente o horizonte, esse é provavelmente o horizonte que a gente tem pro futuro aí. Então fique esperto, tá bom? Pra ver se a gente melhora o ensino religioso e faz ele com qualidade científica, assim como são as outras ciências. Eu acho que a gente pode caminhar. Então compartilhe com aquele seu colega pra ver se a gente cutuca nele. Tá bom? Até mais. Até mais.